boa tarde, boa noite na paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais um Devocional Kids, para mais um momento que eu e você vamos separar um tempo para estar com Jesus, para estarmos juntos com o nosso amado Jesus. E como é bom, como é gostoso essa presença do Senhor Jesus, não é mesmo? Então vamos lá, pega a sua Bíblia, ó, a minha tá aqui. Pega a sua Bíblia, pede a Bíblia do papai emprestado, da mamãe, vai para um lugarzinho, para dentro do seu quarto, para um cantinho, aonde você vai poder estar com os seus pensamentos ligados em Jesus. Que a gente possa esquecer tudo que está à nossa volta e ficarmos somente pensando no nosso amado Jesus. Como eu digo para vocês, a presença de Jesus, às vezes a gente não pode ver com esses nossos olhos, mas nós podemos sentir essa presença. É como o vento, isso mesmo, é como o vento. A gente não vê o vento, mas a gente sente um ventinho, não é mesmo? Assim também é a presença do Senhor Jesus. A gente não consegue ver, mas nós podemos sentir. E é muito bom, é muito gostoso. Não é mesmo, meus amores? Então, espero que você já foi para o seu lugarzinho, aonde você vai se conectar com o nosso amado Senhor Jesus. E nós vamos continuar passeando pelos livros da Bíblia, não é mesmo? Conhecendo Jesus a cada livro da Bíblia. A gente conheceu Jesus no livro de Gênesis, onde ele é a arca, ele é a nossa salvação. E hoje nós vamos para o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, e nós vamos conhecer Jesus. E agora eu conto para vocês qual é a representação de Jesus no livro de Êxodo, tá bom? Então vamos lá? Mas antes de tudo, o que a gente faz, meus amores? Nós oramos. E é isso mesmo. A tia Raquel até pensou de mudar um pouquinho aqui, mas o Senhor Jesus tem ensinado e nos dado esse direcionamento, sabe? Que é pra gente juntos, eu e você, crianças, estarmos juntos, orando, falando com Jesus. Eu vou aprendendo, você também. E a gente vai descobrindo o quanto é gostoso, o quanto é maravilhoso estarmos com Jesus, né? Tem vídeos aí de animação, tem muitos vídeos que vocês podem assistir. Mas esse aqui é para esse propósito. É para que eu e você oremos, lemos a palavra do Senhor Jesus e aprendemos sobre ela, tá bom? E que nós não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes dessa palavra gloriosa. Então vamos lá, meus amores, vamos fechar os nossos olhos, vamos esquecer tudo que está à nossa volta, vamos fechar e conectar com Jesus, pegar, sabe, todos os meus pensamentos e colocar tudo em Jesus. Não quero pensar mais nada agora a não ser em Jesus. E aí a gente vai orar. E eu oro aqui e você ora aí, tá bom? Eu vou fazer a minha oração e vou lembrar que eu preciso adorar Jesus porque Ele merece. Eu preciso ser grato, agradecer a Ele por tudo que Ele fez por mim. Eu preciso pedir perdão pelos meus pecados. Eu preciso orar por mim. E eu preciso também orar pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que eu amo, tá bom? Então vamos juntos, meus amores, fecha seus olhos e vamos falar com o nosso Senhor Jesus. A palavra dele diz que ele inclina os ouvidos para nos ouvir. Então nesse momento, o Papai do Céu está assim, ó, com os ouvidos abertos, pronto para nos escutar. Senhor, debaixo dessa palavra, que o Senhor nos escuta, que o Senhor nos ouve. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, mais uma vez, para mais um momento de oração, para mais um momento, Senhor, meu Deus, de nos estarmos conectados com o Senhor. E eu quero te agradecer, Senhor Jesus, pelo dom da vida, te agradecer, Senhor, pelo teu amor. Obrigada por nos amar
tanto. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada por nos proteger. Obrigada por ser o meu amigo. Obrigada por me escutar, Senhor. Eu posso falar com o Senhor e o Senhor me escuta, o Senhor me ouve, o Senhor me atende. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque dentre milhões e milhões de vozes, o Senhor escuta a minha voz. Ah, Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada mais uma vez por esse dia. Obrigada, Senhor, porque durante a noite o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu, o Senhor me deu uma cama quentinha, o Senhor Jesus me deu alimento. Obrigada, Senhor, pela proteção, pelo teu cuidado. Pai, obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de estudar. Obrigada, Pai, pelos materiais. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo, Senhor, pela água, pelo ar. Senhor, se hoje nós estamos aqui, Pai, eu e essas crianças que estão reunidas, ó Pai, nesse momento do Devocional Kids, nós estamos aqui respirando, é porque foi o Senhor que nos deu o fôlego de vida. Pai, quantas crianças nesse momento estão em hospitais, respirando, Senhor Jesus, por aparelho, e nós oramos por ela. Nós queremos, Jesus, cremos que o Senhor é o fôlego de vida na vida dessas crianças. Senhor Jesus, o Senhor é cura na vida delas, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, respirando. Nós estamos saudáveis. O Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor Jesus. E se tiver alguma criança, Senhor, que está doente, que está, Senhor Jesus, sentindo alguma dor, nós cremos que o Senhor é a cura. E eu oro e intercedo pela vida delas. Pai de amor, só o Senhor é Deus. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Deus verdadeiro. O Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Redentor. Oh Pai, nós te amamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Senhor, nesta manhã, eu também peço perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, e te peço, Senhor Jesus, perdão. Te peço que o Senhor me ajude a ser melhor. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo me conduza, me guie, para que eu não erre, Senhor Jesus, para que eu possa cada dia mais estar firmado os meus passos no teu caminho, porque é Ele que vai me levar ao céu a encontrar com o Senhor. Pai, eu oro pela minha família. Papai, eu te peço que abençoe a minha família, que o Senhor nos guarde, continua protegendo, continua abençoando, em nome de Jesus. Oh, amado da minha alma, como é bom estarmos aqui. Eu te agradeço por cada um, Senhor, que vem aqui. Eu te agradeço, Jesus, pelos testemunhos de muitas crianças que estão tirando o seu tempo para falar com Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. Aleluia! Glória a Deus. Como é bom estarmos na presença do Senhor Jesus. Como é bom falarmos com o Senhor. Como é bom glorificar o seu nome. Como é bom ler a sua palavra e ouvir a sua voz. Como é bom conhecermos o nosso Salvador. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu vou à igreja, quanto mais eu aprendo sobre Jesus, mais apaixonada por Ele eu fico, mais eu entendo quão grande é o nosso Deus, quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me ama. Oh, aleluia, como é bom, não é mesmo? Meus amores, olha, pegou sua Bíblia? Abre ela no segundo livro, no primeiro livro de Gênesis. Não foi? A gente aprendeu que Jesus, ele está representando ali, né? Ele é a arca da aliança, da arca de Noé, é uma representação de Jesus.
A arca foi a salvação para a família de Noé e para todos os animais, não é mesmo? E Jesus também é a nossa salvação. Então a gente vai continuar por cada livro da Bíblia, vendo qual é a representação de Jesus em cada livro, como Jesus se apresentou para nós em cada livro, porque de Gênesis a Apocalipse a gente vai conhecer o nosso Jesus, né? Ele está presente em tudo, não é mesmo? Então eu quero que você abra a sua Bíblia no segundo livro. Qual é o nome do segundo livro da Bíblia lá no Velho Testamento? Êxodo, isso mesmo. No livro de Êxodo, no capítulo 12, nós vamos ver aqui uma representação de Jesus tão linda, tão grandiosa, tão maravilhosa, não é mesmo? E ai, como é bom falar de Jesus, como eu amo estar aqui falando de Jesus para vocês. Você vai abrir em Êxodo capítulo 12 e o versículo 26. E nós vamos lembrar essa história tão linda, essa história tão maravilhosa. E nós vamos ver aqui como Jesus está representado. Êxodo 12 e o versículo 26. Acha o capítulo, que é o número maior, que está dentro do livro. E o 26, que é o número menorzinho, que está dentro do capítulo 12. Vamos lá? Vai dizer assim, ó. Quando seus filhos lhe perguntarem, que comemoração é esta? Vocês vão responder: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Isto nos faz lembrar que o Senhor passou por cima da casa dos israelitas no Egito e poupou as casas quando matou os egípcios. Ao ouvir essas coisas, o povo se inclinou e adorou ao Senhor. Que história é essa, tia Raquel? É a história aonde Deus institui a Páscoa, aonde ele ensina ao povo de Israel que estava preso. Deixa eu pegar essas correntes aqui. Eles eram escravos e estavam presos lá no Egito. E quem lembra que Deus mandou 10 pragas para poder amolecer o coração de Faraó, para que libertassem o povo de Deus, porque eles estavam escravos, eles estavam presos, eles não tinham liberdade. E aí, Papai do Céu queria libertar aquele povo. Faraó, com o coração ruim, duro, não queria deixar ir, porque o povo de Israel trabalhava para Faraó. E ele não queria deixar o povo ir para a terra prometida. Então ele levanta quem? Moisés, para ser o libertador desse povo. E aí Moisés chega para Faraó e fala: deixa o povo de Deus ir. Faraó fala: não. E Deus então manda 10 pragas. Depois vai lá, pede papai e mamãe para eu ler essa história para vocês. E a última praga foi que o primogênito ia morrer. Mas Deus sempre tem salvação para o seu povo. Aqueles que obedeceram não tiveram os seus primogênitos mortos. Então, o Papai do Céu ensina a eles a festa da Páscoa. Fala: olha, vocês vão pegar um cordeiro, vão fazer um churrasquinho, e o sangue desse cordeiro vai estar passado na porta, porque o anjo vai saber que ali mora alguém obediente a Deus. E assim o povo fez. Reuniram algumas famílias, porque tinha que comer toda a carne. Pegou o sangue do cordeiro, passou na porta. Então o anjo vinha e sabia que naquela casa tinha pessoas obedientes ao Senhor. E quando tudo isso aconteceu, o povo de Israel foi liberto. As correntes que aprisionavam eles ali no Egito foram quebradas e eles foram libertos e foram embora. E além disso, ainda foram abençoados com presentes que os egípcios deu e falou: vai embora daqui, vocês estão livres agora para caminhar até a terra prometida.
Meus amores, olha só como essa história traz pra gente a representação de Jesus. Jesus é o nosso libertador. E Jesus, ele é o sacrifício que foi feito. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, ele é suficiente para nos guardar, para nos proteger. Quando o mal olha para nós e vê que nós somos obedientes ao Senhor, sabendo que nós aceitamos Ele como o único suficiente Salvador da nossa vida, ele olha e vê o sangue poderoso de Jesus sobre nós e ele não pode fazer nada sobre nós. Antes de Jesus vir, precisava-se fazer vários sacrifícios para chegar a Deus. Mas o sacrifício de Jesus na cruz por nós foi suficiente. Ele sacrificou por nós. Ele deu a sua vida por nós. Derramou o seu sangue por nós. Então por isso que hoje a gente não precisa mais fazer sacrifícios de animais. Jesus é o sacrifício suficiente. E Ele está aqui representando. Ele é o sacrifício, Ele é o Cordeiro que deu a vida por nós. E todas as vezes que nós olhamos para esse sacrifício, assim como o povo de Israel olhava para a festa da Páscoa todo ano e lembrava que eles foram libertos, que Jesus libertou eles daquela escravidão, todas as vezes que nós olhamos para Jesus, esse sacrifício, nós também lembramos que Jesus nos fez livres e nós estamos protegidos pelo seu sangue poderoso. Há poder, crianças, no sangue de Jesus. Quando você tiver medo, quando você ver alguma coisa que não é legal, quando você ver alguma coisa assustadora, você diz: o sangue de Jesus tem poder, porque esse sangue que ele é poderoso, ele te guarda, ele te protege, meus amores. Então, Jesus no livro de Êxodo, em uma das suas representações, é o sacrifício perfeito, sacrifício único, que a partir dele não precisamos mais fazer sacrifícios de animais. O sangue dele é poderoso, o sangue dele nos guarda e nos protege. Amém? Aleluia! Então nós já aprendemos que em Êxodo ele é a arca que nos salva. Aqui em Êxodo nós aprendemos que Jesus, ele é o sacrifício, ele é o Cordeiro que deu a vida dele para nos salvar e nos libertar. E que seu sangue há poder, no seu sangue há poder. Aleluia! Oh, glória a Deus, que delícia, que maravilha é poder estar aqui falando desse Jesus e sabendo que ele é o nosso amigo, o nosso protetor, é ele quem nos guarda. Meus amores, que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um dia abençoado, cheio da presença do Senhor Jesus. Que você possa amar essa presença. Que você possa amar estar com Jesus todos os dias. Que você possa crer que Ele é o único suficiente Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Beijo no seu coração. Vocês sabem que a tia Raquel ama vocês. E até o nosso próximo Devocional Kids. Tchau, beijo!